Olá a todos e bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos temas mais intrigantes mencionados na Bíblia: os 3 indivíduos que incrivelmente nunca enfrentaram a morte. Sim, você ouviu corretamente. Embora seja comum para todos nós antecipar que um dia vamos morrer, as Escrituras Sagradas mencionam 3 figuras excepcionais que foram levadas ao céu sem passar pela morte. Mas quem são essas pessoas? Vamos descobrir juntos. Antes de prosseguir, deixe um like e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio é essencial para nós e ajuda a criar conteúdos sempre melhores. Obrigado. Vamos começar com Enoque. Enoque viveu muito antes do dilúvio universal, em tempos marcados por uma forte decadência ética e pecado generalizado. Durante esses anos sombrios, o mundo estava se deteriorando, com as mentes e ações dos homens constantemente corrompidas. Enoque, no entanto, emergia como um símbolo de virtude. Ele pertencia à 7ª geração após Adão, sendo um descendente direto da linha de Sete e pai de Matusalém, o homem que detém o recorde de longevidade na Bíblia, com seus 969 anos. A descendência de Enoque o coloca firmemente na linha patriarcal que leva a Noé, uma figura-chave para a sobrevivência humana pós-dilúvio. Enoque não era comum. Sua existência representava uma clara oposição às tendências pecaminosas de seu tempo. Enquanto seus contemporâneos se entregavam cada vez mais ao vício, Enoque optou por um caminho completamente diferente. Ele decidiu viver em comunhão com Deus, uma escolha que o distinguia nitidamente de qualquer outra pessoa de sua época. Seu compromisso em manter uma conduta moral em um contexto de outra forma corrompido demonstra uma fé e um compromisso com Deus extraordinários. Uma característica distintiva de Enoque era seu relacionamento especial com Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, nos conta: Enoque andava com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou. Essa expressão, andar com Deus, sugere um vínculo contínuo e profundo com o Criador. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que se afastavam de Deus, Enoque mantinha uma fé inabalável. Andar com Deus não significa apenas seguir regras, mas viver de maneira que esteja em conformidade com os desejos de Deus, incluindo diálogo constante, obediência e confiança completa. Essa abordagem à vida é um reflexo claro do caráter e da dedicação espiritual de Enoque. O caminho de vida de Enoque com Deus era caracterizado por um relacionamento pessoal e intenso. Envolveu uma comunicação diária, ouvindo e seguindo as direções de Deus e alinhando suas ações à vontade divina. Essa profundidade de relação com Deus é o que distinguia Enoque. Sua existência era uma jornada constante na fé, com Deus sempre no centro. Esse vínculo era tão sólido e sincero que conseguiu agradar a Deus a tal ponto que, finalmente, ele decidiu levar Enoque consigo para o céu. Apesar da narrativa breve sobre a vida de Enoque nas Escrituras, isso estimulou muitas especulações e discussões adicionais em outros textos antigos, como o Livro de Enoque. Este texto, embora não faça parte da Bíblia canônica, oferece um olhar mais amplo sobre a vida de Enoque, descrevendo seus encontros com seres celestiais e suas viagens pelos céus. O livro de Enoque teve uma notável influência no pensamento religioso judaico e cristão antigo, apresentando Enoque não apenas como um escriba da justiça, mas também como um mediador entre Deus e os homens, enfatizando ainda mais sua excepcional grandeza espiritual. No livro de Enoque, descobrimos detalhes fascinantes sobre as visões de Enoque e seu papel em iluminar os mistérios celestiais. Através de viagens pelos vários céus, Enoque tem a oportunidade de ver o futuro e aprender diretamente o plano divino.
Essas revelações não apenas enriquecem nosso entendimento de seu vínculo especial com Deus, mas também iluminam o caminho espiritual que ele percorreu, cheio de experiências celestiais. A narrativa de Enoque é fundamental por vários motivos. Primeiro, ela atesta que viver uma vida virtuosa é possível mesmo em um contexto degradado e pecaminoso. Sua devoção é um modelo de comportamento para os fiéis. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, reforça essa ideia dizendo: pela fé, Enoque foi transladado para que não visse a morte, e não foi mais encontrado, porque Deus o transladou. Pois antes de sua transladação, ele teve testemunho de que agradara a Deus. Sem fé é impossível agradar a ele, pois quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sinceramente. A vida de Enoque demonstra que uma relação profunda e pessoal com Deus é não apenas possível, mas também muito apreciada por ele. Além disso, a transferência de Enoque para o céu é frequentemente interpretada como um presságio do arrebatamento, simbolizando a esperança de que os fiéis serão definitivamente vitoriosos sobre a morte e acolhidos na presença divina. Sua existência é uma exemplificação das bênçãos derivadas da fé e da obediência. Portanto, a história de Enoque não é apenas um relato de evasão da morte, mas é um exemplo iluminador do tipo de vida que conduz a esse destino excepcional. Elias, um dos mais eminentes profetas de Israel, viveu durante um período particularmente turbulento na história da nação. Governado pelo rei Acabe e influenciado negativamente por sua esposa Jezabel, Israel mergulhou na idolatria, abraçando o culto de Baal e se afastando do verdadeiro Deus. Apesar da apostasia ser generalizada, Elias permaneceu um fiel servo de Yahvé, o verdadeiro Deus, como indicado pelo significado de seu nome. Yahvé é o meu Deus. Sua aparição no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, é súbita e sem preâmbulos, refletindo a natureza direta e imperativa de sua missão. Elias se destacava por sua audácia e capacidade de resistir à idolatria dominante, frequentemente encontrando-se em oposição direta às mais altas esferas do poder, como o rei Acabe e a rainha Jezabel. Seu ministério é rico em milagres e demonstrações impressionantes do poder de Deus, características que consolidavam sua autoridade e sua coragem em promover o retorno do povo a Deus. Elias se manifesta pela primeira vez anunciando uma seca prolongada como punição pelos pecados de Israel. Um evento que dura 3 anos e meio, simbolizando o poder divino e sua legitimidade como profeta. Durante este período de aridez, Elias recebe apoio miraculoso, primeiro dos corvos, que lhe trazem comida enquanto está escondido junto ao riacho de Querite, e depois de uma viúva em Sarepta, cujo suprimento de comida é miraculosamente multiplicado, e cujo filho é ressuscitado por Elias. Um dos momentos culminantes de seu ministério ocorre no Monte Carmelo, como descrito em 1 Reis 18. Aqui, Elias confronta diretamente 450 profetas de Baal em um teste público do poder divino. Os profetas de Baal, apesar de suas longas súplicas e rituais, não conseguem evocar fogo do céu, enquanto Elias, após encharcar abundantemente seu altar com água, invoca Yahvé, que responde com um fogo tão poderoso que consome o sacrifício, o altar e até a água nos fossos. Este evento extraordinário convence o povo a reconhecer e proclamar a supremacia de Yahvé, culminando com a eliminação dos profetas de Baal, marcando um momento decisivo na luta contra a idolatria em Israel. Um capítulo relevante na vida de Elias ocorre no Monte Horebe, onde, fugindo das ameaças de Jezabel, o profeta vivencia uma manifestação divina profundamente significativa. Aqui, contrariamente às expectativas, Deus não se revela através de manifestações poderosas como o vento, o terremoto ou o fogo, mas em um delicado sussurro.
Esse momento enfatiza a abordagem pessoal e direta de Deus, que fornece a Elias novas diretrizes para a unção de novos líderes em Israel, preparando o caminho para um futuro de esperança e renovação. A conclusão terrena do ministério de Elias é descrita de forma espetacular em 2 Reis 2. Ciente de que seu tempo estava prestes a terminar, Elias empreende uma viagem simbólica, passando por Gilgal a Betel, depois a Jericó e finalmente ao Jordão, acompanhado por seu discípulo Eliseu. Durante esse caminho, ele é reconhecido por grupos de profetas que presagiam sua iminente partida terrena. Chegando ao Jordão, Elias realiza mais um milagre. Bate a água com seu manto, dividindo o rio e permitindo que ele e Eliseu atravessem a pé enxuto. Imediatamente depois, Elias oferece a Eliseu a chance de expressar um último desejo, ao qual o discípulo responde, pedindo uma porção dobrada de seu espírito, um símbolo de continuidade e bênção profética. Elias aceita, sob a condição de que Eliseu o observe enquanto é levado ao céu. Pouco depois, enquanto ambos prosseguem em seu diálogo, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo se interpõe entre eles, e Elias é transportado ao céu em um redemoinho. Este evento extraordinário é testemunhado por Eliseu, que recolhe o manto caído de Elias, sinal da transferência de autoridade profética, e inicia seu próprio ministério. A ascensão de Elias não representa apenas um milagre, mas também simboliza a aprovação divina e a importância da sucessão na missão profética. Sua passagem ao céu em um carro de fogo marca um momento de grande dramaticidade e significado, reforçando o tema da transformação e superação das limitações terrenas. A vida de Elias, com sua profunda fé e coragem ao enfrentar a oposição, destaca a capacidade de permanecer firme na verdade divina. Seus milagres e sua ascensão ilustram de maneira poderosa a soberania de Deus e sua presença ativa na vida humana. Além disso, a história de Elias antecipa temas escatológicos do Novo Testamento, como o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, fortalecendo a interconexão entre os eventos bíblicos e a promessa de salvação futura. Finalmente, temos Melquisedeque, uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. Ele aparece pela primeira vez em Gênesis 14, logo após a vitória de Abraão sobre os reis que haviam sequestrado seu sobrinho Ló. Descrito como o rei de Salém, um nome que evoca a ideia de paz, Melquisedeque é também um sacerdote do Deus Altíssimo. Durante um encontro significativo, ele oferece pão e vinho e abençoa Abraão com as palavras: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Em reconhecimento à sua autoridade espiritual, Abraão lhe dá o dízimo de tudo. A brevidade de seu relato bíblico não diminui a importância de seu papel. Sendo ao mesmo tempo rei e sacerdote, Melquisedeque incorpora uma dupla autoridade que era incomum na antiguidade. Seu reino, identificado com Salém, é frequentemente associado à futura Jerusalém, conferindo maior profundidade ao seu simbolismo. O recebimento de dádivas e bênçãos de Abraão sugere um nível excepcionalmente elevado de autoridade espiritual, enfatizando o reconhecimento de Abraão de sua superioridade. Melquisedeque é uma figura sem paralelo também pela falta de detalhes sobre sua genealogia ou suas origens, elementos típicos de outros personagens bíblicos. Esta ausência de contexto o envolve em um mistério que é explorado ainda mais na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 3, onde ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esta caracterização levou muitos a interpretá-lo como uma figura divina ou uma teofania,
uma manifestação antecedente à encarnação de Cristo. O duplo papel de Melquisedeque como rei e sacerdote o estabelece como uma figura prefigurativa de Cristo mesmo, que é reconhecido como o Rei dos Reis e o Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta conexão teológica reforça o significado profundo de sua aparição e de seu ministério, destacando temas de realeza, mediação sacerdotal e bênção divina, que encontram plena realização em Jesus Cristo. O Salmo 110:4 amplia ainda mais a importância de Melquisedeque no tecido teológico, afirmando: "O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Esse versículo é significativo porque também é citado na carta aos Hebreus para delinear a superioridade e a perpetuidade do sacerdócio de Jesus em relação ao Levítico, que era temporário e ligado à descendência. Jesus, seguindo o exemplo de Melquisedeque, detém um sacerdócio eterno, garantindo assim uma intercessão contínua e uma mediação incessante entre Deus e a humanidade. O papel de Melquisedeque como rei e sacerdote o estabelece como único no contexto bíblico. Seu sacerdócio não era fundamentado em laços de sangue como o dos levitas, mas baseava-se em sua relação direta com Deus e em sua autoridade espiritual inata. Essa particularidade é crucial para interpretar o sacerdócio de Cristo. Jesus é sacerdote não por descendência terrena, mas por sua essência divina e seu papel imutável como ponte entre Deus e a humanidade. As interpretações sobre a figura de Melquisedeque variam consideravelmente entre os estudiosos. Alguns o consideram um rei-sacerdote histórico, cujas vicissitudes foram transmitidas para sublinhar o conceito de um sacerdócio sem fim. Outros o veem como uma cristofania, uma manifestação antecipada de Cristo no Antigo Testamento, hipótese apoiada pela ausência de uma genealogia e por sua natureza eterna. Qualquer que seja sua verdadeira identidade, Melquisedeque permanece um símbolo poderoso do sacerdócio eterno de Cristo e da invariabilidade do pacto divino com seu povo. A narrativa de Melquisedeque convida a uma reflexão profunda sobre o que significa ser sacerdote e rei de acordo com a vontade de Deus. Seu exemplo destaca que a verdadeira autoridade espiritual é conferida por Deus mesmo e se manifesta através da justiça e da paz. O mistério que envolve sua figura também nos impulsiona a investigar os significados mais profundos das Escrituras, estimulando uma busca mais acurada do desígnio divino. A história de Melquisedeque, seja ele visto como uma figura histórica real, um símbolo teológico ou uma manifestação pré-encarnada de Cristo, enriquece nossa compreensão da obra eterna de Deus e de seu compromisso imutável com a humanidade. A história de Melquisedeque nos oferece lições profundas e variadas. Primeiramente, ela destaca a importância da autoridade espiritual e do papel sacerdotal no desígnio divino. O sacerdócio de Melquisedeque, fundamentado em sua integridade e relação direta com Deus, em vez de laços de sangue, nos lembra que a verdadeira autoridade espiritual deriva de nosso relacionamento com Deus e de nossa dedicação em cumprir sua vontade. Em segundo lugar, o duplo papel de Melquisedeque como rei e sacerdote antecipa a figura de Jesus Cristo, que combina tanto a realeza quanto a mediação sacerdotal. Esta dualidade de funções é essencial, pois reflete tanto a liderança quanto a intercessão. Jesus não apenas guia, mas também intercede por nós, atuando como ponte entre a humanidade e Deus. Em terceiro lugar, a ausência de detalhes genealógicos sobre Melquisedeque estimula uma reflexão sobre a eternidade da obra de Deus. Assim como o sacerdócio de Melquisedeque não tem início nem fim, o mesmo ocorre com o de Jesus, enfatizando que a intervenção divina na história humana é perpétua e o plano de salvação é atemporal.
Finalmente, a narrativa de Melquisedeque nos convida a mergulhar mais fundo nas Escrituras e a aprofundar nossa compreensão do desígnio divino. O mistério que envolve sua figura nos impulsiona a explorar mais cuidadosamente a riqueza do relato bíblico, em busca de verdades espirituais mais profundas. Refletindo sobre essas narrativas, podemos também questionar sobre nossa própria vida espiritual. Vivemos em estreita relação com Deus, como fez Enoque? Defendemos corajosamente nossa fé como Elias, mesmo em circunstâncias adversas. Confiamos no sacerdócio eterno de Jesus, compreendendo seu papel contínuo de mediador em nosso favor? Essas histórias bíblicas não apenas enriquecem nossa compreensão espiritual, mas também nos desafiam a avaliar e fortalecer nosso caminho com Deus, inspirando-nos a viver de maneiras que reflitam sua honra e glória, consolidando um relacionamento que é tanto pessoal quanto eterno. Refletindo sobre a vida de Enoque, fazemos perguntas fundamentais sobre nossa espiritualidade diária. Dedicamos tempo todos os dias para caminhar com Deus? Estamos atentos à sua orientação e tentamos agradá-lo em tudo o que fazemos? O exemplo de Enoque mostra a importância da comunhão contínua com Deus e de viver uma vida que lhe agrade. Ao olhar para a vida de Elias, questionamos nossa capacidade de ser audazes na defesa de nossa fé, mesmo quando isso pode ser impopular ou arriscado. Temos confiança no poder de Deus para agir em nossas vidas e no mundo ao nosso redor? A história de Elias nos encoraja a ser corajosos e firmes em nossa fé, confiando na força de Deus nos momentos de dificuldade. Considerando o sacerdócio eterno de Melquisedeque, refletimos sobre nosso relacionamento com Jesus como nosso sumo sacerdote. Entendemos completamente a importância de sua intercessão por nós. Estamos cientes e vivemos de acordo com a realidade do seu sacerdócio eterno, reconhecendo que ele intercede continuamente por nós. A figura de Melquisedeque nos ajuda a entender melhor a profundidade do papel sacerdotal de Jesus e a eternidade de sua obra. As histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque oferecem lições profundas sobre fé, obediência e o caráter perpétuo da obra de Deus. Esses relatos nos desafiam a viver de maneiras que honrem a Deus, a buscar um relacionamento mais profundo com Ele e a abraçar a visão eterna que esses personagens bíblicos representam. Eles nos impulsionam a avaliar nossa vida diária e nossa espiritualidade. Estamos cultivando uma comunhão diária com o Criador como Enoque? Estamos firmes em nossa fé como Elias, mesmo diante da oposição? Reconhecemos e valorizamos o sacerdócio eterno de Jesus, como ilustrado pela história de Melquisedeque? Essas reflexões nos convidam a um exame profundo e pessoal, incentivando-nos a viver de uma maneira que reflita nossa devoção e nosso compromisso com Deus. As histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque não apenas enriquecem nossa compreensão da Bíblia, mas também nos convidam a refletir sobre nossa conexão pessoal com Deus, sobre a coragem de manter a fé e sobre a consciência da eternidade da obra divina. Esses contos destacam que o caminho da fé envolve tanto a esfera pessoal quanto a comunitária, enfatizando a importância de um relacionamento profundo com Deus e de um compromisso ativo em sua missão. A dedicação de Enoque, a coragem de Elias e o sacerdócio atemporal de Melquisedeque representam modelos de vida inspirados pela fé, obediência e integridade moral, mostrando que tais virtudes não apenas são agradáveis a Deus, mas também podem levar a resultados extraordinários. É interessante notar como temas semelhantes também são encontrados em outras culturas e tradições, evidenciando um desejo humano universal de transcender a mortalidade e se conectar com o divino.
Por exemplo, a lenda grega de Títono e os 8 imortais da tradição chinesa refletem o fascínio pela imortalidade e poderes sobrenaturais, de maneira similar a como a Bíblia trata figuras como Enoque e Elias. Além disso, a figura do judeu errante, que na lenda é condenado a vagar eternamente por ter zombado de Jesus, mostra como outras tradições exploram as implicações da vida eterna, embora com nuances diferentes. Essas histórias, embora originárias de contextos culturais variados, compartilham o tema do desejo de imortalidade e suas implicações espirituais, destacando a universalidade da busca por transcendência e da esperança na intervenção divina. Essas reflexões nos incentivam a considerar como diferentes culturas tratam esses desejos profundos, lembrando-nos que, apesar das várias expressões culturais, o núcleo de nossa busca espiritual tem muito em comum. As narrativas sobre Enoque, Elias e Melquisedeque nos encorajam a explorar mais esses temas e a buscar maneiras de aprofundar nosso relacionamento espiritual e entender melhor nosso lugar no universo. Esta reflexão sobre as vidas de Enoque, Elias e Melquisedeque oferece uma rica oportunidade para refletirmos sobre como vivemos nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Através de seus exemplos, podemos encontrar inspiração e orientação sobre como aumentar nossa conexão espiritual e viver uma vida que realmente reflita nossos valores espirituais. Enoque nos mostra a importância da dedicação diária em caminhar com Deus, enfatizando que uma verdadeira comunhão com o Criador requer compromisso e constância. Elias nos ensina a coragem de permanecer firmes em nossas convicções, mesmo quando isso pode envolver riscos ou mal-entendidos. Seu exemplo nos encoraja a confiar na força de Deus até nas situações mais difíceis. Melquisedeque, por fim, com seu misterioso sacerdócio eterno, nos lembra que o papel de Jesus como mediador é central em nossa fé e que sua intercessão é contínua e sem fim. Esses relatos bíblicos não falam apenas sobre superar a morte física, mas ensinam como viver uma vida que honre a Deus em todos os aspectos, destacando que nosso caminho de fé é tanto pessoal quanto compartilhado com a comunidade de crentes. Se você encontrou inspiração ou reflexão nessas histórias, convidamos você a compartilhá-las e discuti-las com amigos ou sua comunidade. Deixe um comentário abaixo para compartilhar como essas histórias influenciam sua vida ou como você pretende colocar esses ensinamentos em prática. Não esqueça de deixar um gosto no vídeo se você gostou e de se inscrever em nosso canal para não perder futuros conteúdos que possam enriquecer ainda mais sua fé e conhecimento bíblico. Obrigado por nos acompanhar e lembre-se, nosso caminho de fé é uma jornada contínua de crescimento e descoberta. Que Deus abençoe cada passo deste caminho. Até a próxima.